Olá, pessoal. Ricardo Lobo na área. Meu Deus, a última aula da quarentena, Enem. 40ª questão. Completamos, prometido e feito, tá? Provido pelo Hub Mentoria Educacional, tá? Irmão, faltou alguma coisa? Dá uma olhada aí para aí. Se inscreve no meu canal, pô, Biologia com Lobo. Segue aí nas redes sociais. A gente tem muita coisa para ainda comentar, tá bom? Pessoal, e eu não podia escolher outro assunto para acabar a quarentena nem do que ecologia. Ecologia é o assunto que tem a maior frequência no Enem. E a gente tinha que falar no último dia de ecologia. Vamos a ela. Habilidade 17. Quando as motosserras ferem a madeira, muitos ecologistas gritam contra o fim da mata virgem. Mas a mata virgem, floresta primitiva, ela não existe. E as evidências disso vêm de diversos estudos sobre a atividade de antigas populações humanas antes do surgimento da agricultura, publicados justamente no momento em que gourmets do mundo inteiro dirigem olhos cobiçosos para produtos da floresta. Os dados já existiam apurados por arqueólogos e antropólogos brasileiros, mas só mais recentemente o conceito de floresta primitiva foi substituído por floresta cultural ou manejada, resultante do manejo humano milenar. Porque imagine, no momento que o ser humano passou por ali, mesmo, veja, antes da agricultura, passou por ali, aí ele coletou alguns frutos que ele achou interessante e acabou levando esses frutos com ele e jogou em outra região da floresta. Ele estava usando ali, ele era um disseminador de sementes. Então, aquela floresta, ela deixou de ser primitiva, deixou de ser original por interferência do ser humano. Tá? Então, basta isso, não precisa ser uma grande revolução, não. Aí diz, em outubro de 2009, foi lançado um número especial da revista científica Instituto, intitulado de Repensando as Origens da Agricultura, que descreve o mundo pré-agrícola, anterior à domesticação e ao cultivo de plantas em larga escala. Hábitos que, por volta de 10 mil anos antes do presente, impulsionaram a civilização. Essa nova perspectiva é uma revolução intelectual, pois agora se admite que, antes da agricultura, existia algo que não era apenas caça, coleta e pesca, correspondente à imagem idílica do paraíso em que era preciso apenas colher que a natureza oferecia. Tipo assim, se eu sempre passo por aquela região, era legal que aquela região tivesse vegetais que fossem interessantes para a minha alimentação, mesmo sendo nômade, né? A ideia da mata virgem retrata uma condição de comunidade na qual, veja, a mata virgem é aquela que não passou por nenhuma alteração, que diz que simplesmente ela não existe, porque desde a presença do que o ser humano passa por aquela região, existe uma alteração, tá? Então, a mata virgem, um conceito amplo, ela não existiria. Está dizendo isso no texto, poxa. Então, se ela não mudou ao longo do tempo, quer dizer que ela não passou por uma sucessão secundária. Ela manteria suas condições primitivas, que seria muito raro, tá? Então, ele diz, essa ideia de mata virgem, ela lá retrata, letra A evolução dos organismos que ocorre de forma linear e correlacionada. Não, você está dizendo que não sofre modificação, pô. Letra B, e lembre-se que evoluir é mudar. Os organismos se relacionam de forma restrita em um ambiente específico. Também não é isso que está dizendo, não. Letra C, a capacidade de regeneração das relações pré-estabelecidas. Se é uma regeneração, uma volta ao início. E para voltar ao início tem que ter mudado. Também não é isso que está falando. Letra D, não ocorreu uma sucessão secundária e se mantém com as mesmas características ao longo do tempo. É justamente isso. É isso que ele está considerando como uma mata primitiva, uma mata original, que diz aqui no texto que ela simplesmente ela não existe, porque ela não teria sofrido nenhuma sucessão secundária. Ela estaria com as mesmas condições desde o início que ela foi formada, tá? Seria apenas uma sucessão primária. Lembre-se, sucessão primária é aquela que começa do zero. Sucessão secundária é aquela que ocorre num ambiente que sofreu alguma devastação, que sofreu alguma alteração e vai recomeçar, mas não do zero, a partir do que já existe. Um abraço para todo mundo, um excelente dia amanhã, tá? E lembre-se, a gente está aqui
para ajudar, meu irmão. Um abraço para todo mundo.